Como vai, pessoal? Tudo bem? Vamos prosseguir com a nossa disciplina Relações Interpessoais, uma abordagem psicológica. Antes de prosseguirmos com a nossa segunda competência, gostaria de voltar com vocês alguns dados, algumas informações que nós passamos na aula anterior com a primeira competência. Nós aprofundamos algumas definições nesta primeira competência, tais como o que vem a ser psicologia. Voltamos a entender um pouco mais sobre o comportamento humano. Também fizemos uma rápida revisão sobre os conceitos, sobre as definições acerca de o que é educação, onde as palavras aprender e ensinar vão estar sempre presentes. E também aprofundamos um pouco mais os nossos conceitos e definições acerca do que são as relações interpessoais. A capacidade de saber ouvir e saber escutar no momento certo, em prol de uma boa relação interpessoal. Afinal de contas, esse é um dos objetivos principais dessa nossa disciplina de relações interpessoais. Com a nossa primeira competência, nós vimos que esses conceitos, psicologia e educação, eles estão interrelacionados entre si e precisamos aprofundá-los para que possamos construir cada vez mais as melhores relações interpessoais. Agora sim, nós podemos prosseguir com a nossa segunda competência. A partir dessa semana, nós vamos ver o seguinte tema: caracterizar a importância do conhecimento das teorias do desenvolvimento humano para a formação profissional. As teorias do desenvolvimento humano, abordadas entre diversos autores, elas vão contribuir para que a gente possa, aprofundando esses conhecimentos, melhorar as nossas relações interpessoais. Vão estar presentes nessa competência os seguintes tópicos: desenvolvimento e aprendizagem. Vamos entender que o processo de aprendizagem ele requer estágios anteriores, que vamos classificá-los como estágios de desenvolvimento. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre desenvolvimento real e desenvolvimento potencial, bem como os próprios estágios de desenvolvimento humano. Com relação às teorias de desenvolvimento humano, vários autores desenvolveram importantes estudos nessa área. Para a nossa competência, para a nossa disciplina de relações interpessoais, nós vamos abordar dois autores particularmente: o suíço Jean Piaget e o russo Vygotsky. Há entre eles, inclusive, uma coincidência, que nasceram no mesmo ano de 1896. Nós vamos ver aqui o que cada um pôde contribuir com as teorias de desenvolvimento humano e vamos trazer para a nossa competência. Inicialmente, vamos falar sobre os estágios de desenvolvimento humano proposto por Jean Piaget. Ele apresentou esse estágio de desenvolvimento em 4 períodos distintos. E, ao compreendermos esses períodos, fica mais fácil identificar as características que crianças e adolescentes vão estar apresentando em cada uma dessas fases. Vamos ver separadamente cada um desses períodos. O primeiro período, denominado de sensório-motor, ele vai compreender a faixa etária até os 2 anos de idade. Nessa faixa, a criança vai começar a apresentar algumas características que educadores, profissionais da área da educação, não só professores, mas todos envolvidos com a educação, ao conhecer essas características, já conseguem identificá-las e já podem começar a contribuir nesse processo de relação interpessoal. Sempre que tiverem 2 ou mais pessoas envolvidas, nós já temos aí uma relação interpessoal. Segundo estágio proposto por Piaget, denominado de pré-operatório. Este período ele vai compreender a faixa etária dos 2 aos 7 anos. E aí, mais uma vez, as crianças vão trazer consigo características e bagagens que, ao compreendermos essas características, conseguimos nos posicionar melhor junto dessas crianças e conseguimos, consequentemente, promover melhores relações respeitando essas características. O terceiro período proposto por Piaget vai ser denominado de operações concretas. A faixa etária, nesse caso, vai compreender entre 7 a 11, 12 anos. E, por último, temos o quarto período,
classificado como operações formais. E aí, entre 11 e 12 anos em diante, as crianças e adolescentes, aí nesse caso, já começam a apresentar algumas características que nós, profissionais que lidamos diretamente com a educação, temos que detectar, né? Nessa faixa, inclusive, crianças e adolescentes já começam a desenvolver determinados posicionamentos abstratos que nós precisamos respeitar, compreender, para poder interagir com mais propriedade com as crianças e adolescentes a partir dessa faixa etária. Já Vygotsky, ele apresenta, através das suas teorias do desenvolvimento humano, uma outra vertente, né? Que na verdade elas vão se complementar com a dos outros autores, como a do próprio Jean Piaget. Todos os estudos de Vygotsky, eles trazem uma referência muito forte à necessidade da criança, do adolescente, interagir com o meio social, interagir com o meio sociocultural. E aí esse papel preponderante cabe a nós, educadores, né? Poder interagir com essas crianças e com esses adolescentes. Vamos conhecer as teorias propostas por Vygotsky. A primeira, defende que os processos de desenvolvimento da criança são independentes da aprendizagem, pois esta é vista como um processo externo, que segue o caminho do desenvolvimento. Em outras palavras, a aprendizagem se beneficia dos avanços do desenvolvimento. Vamos acompanhar a segunda teoria defendida por Vygotsky. Ela parte do princípio de que a aprendizagem é desenvolvimento. O princípio fundamental nesta teoria é a simultaneidade entre os dois processos. Sendo assim, desenvolver é aprender novos comportamentos. E por fim, Vygotsky nos apresenta uma última teoria, que propõe a combinação dos seus pontos de vista. Sendo assim, defende que o desenvolvimento é sempre um conjunto maior que a aprendizagem e que não existe coincidência entre essas duas concepções anteriores. Quando nós aprofundamos os nossos estudos, os nossos conhecimentos acerca do desenvolvimento humano, segundo Vygotsky, vamos culminar com uma outra compreensão, a compreensão dos estágios de desenvolvimento real e desenvolvimento potencial. Vamos entender como desenvolvimento real todo o processo de aprendizagem que a criança desenvolve sozinha. E o outro processo de desenvolvimento potencial, é o processo que a criança apresenta aprendizagem decorrente da contribuição de outras pessoas, em particular de outros adultos, né? Sejam seus pais, sejam professores ou educadores que estão envolvidos naquele seu meio no qual esteja inserido. E aí existe um espaço compreendido entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. A este espaço, Vygotsky classifica como zona de desenvolvimento proximal. Está aí compreendendo esses dois espaços. Pessoal, a compreensão das teorias do desenvolvimento humano para nós que atuamos com a área de educação, ela é de extrema relevância. Compreender as faixas etárias, os estágios de desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, ele é imprescindível nesse processo de aprendizagem. Compreende um estágio de respeito a cada uma dessas faixas. E quando nós aprofundamos os nossos conhecimentos com as teorias do desenvolvimento humano, aqui abordado especialmente pelo suíço Jean Piaget e pelo russo Vygotsky, nós estamos nos preparando para poder conduzir as nossas relações interpessoais com mais propriedade, né? O objetivo maior da nossa disciplina, em todas as competências, é, através da compreensão da psicologia, construir melhores relações interpessoais. Então, para finalizar a nossa segunda competência, eu trouxe para vocês aqui duas frases significativas de cada um desses representantes abordados aqui. A primeira delas, de Jean Piaget, que diz o seguinte: professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Já a frase de Vygotsky diz o seguinte: o saber que não vem da experiência não é realmente saber. Eu trouxe essas duas frases porque
elas se complementam e elas contribuem para todos nós que trabalhamos com educação nessa preocupação de respeitar todos os estágios de desenvolvimento humano, na possibilidade de formarmos sempre profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho. Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima terceira competência. Até lá, pessoal!